Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Brito e você está no canal Zerando Livros. Bom pessoal, vamos falar hoje sobre função do segundo grau ou função quadrática, tá certo? Então, o que seria esse assunto aí? Então, alguns livros vêm com esse nome de função quadrática ou do segundo grau. Então, pessoal, é toda função do tipo y é igual a ax quadrado mais bx mais c, certo? Onde a, pessoal, sempre tem que ser o quê? Diferente de zero. O a ele pode ser maior que zero ou menor que zero. Ele nunca pode ser igual a zero, porque se ele for igual a zero, pessoal, isso aqui cai o quê? Numa função do primeiro grau, tá certo? E já foi falado isso aí em aula anterior, tá ok? Então agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem, tá certo? Então vocês repararam aqui que tem um x e um y, tá? Então o x, pessoal, ele seria o que? O nosso domínio, tá? O x é nosso domínio e a nossa imagem é o pessoal que é y, tá certo? E o que seria isso? Domínio, contradomínio e conjunto imagem. Então eu vou colocar aqui a definição de domínio, tá ok? Domínio. O que seria domínio? É o conjunto, formado formado pelos primeiros elementos dos pares, perdão, dos conjuntos reais, tá ok? E o contradomínio o que seria o contradomínio? É o conjunto de chegada. Conjunto de chegada, né? Vocês vão entender o que eu estou falando isso aqui sobre chegada, imagem, tá certo? E o conjunto imagem, conjunto imagem é o conjunto formado pelos segundos elementos dos pares, né, de R. Bom, pessoal, então a gente falou agora de domínio, contradomínio e conjunto imagem. O que seria isso na prática? Tá? Vou fazer aqui alguns exemplos aqui, colocar um exemplo, tá? E aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui. Por exemplo, aqui está, né, o conjunto A e o meu conjunto B, tá certo? Onde o conjunto A tem o elemento 1, 2, 3 e 4. E o meu conjunto B tem os elementos 1, 4, 6, 8 e 9. Supostamente vamos dizer que esse conjunto A é o meu chamado o meu domínio, tá certo? O meu domínio. E aqui, pessoal, aqui o conjunto B, ele é o contradomínio. E quem receber flecha vai ser a minha imagem. Então, ou seja, 1 reproduz a flecha no 4, o 1 reproduz a flecha no 9, tá ok? O 2 reproduz a flecha no 8 e o 4 reproduz a flecha também no 8. Então vamos lá, pessoal. Então a minha relação A por B, o que seria? Seria 1 com 4, certo? 1 com 4, 1 com 9, 2 com 8. Então, 1 com 4, 1 com 9, o 2 com 8
certo? E o 4 com 8. Isso aqui, pessoal, é a minha relação, tá certo? E agora, o meu domínio. Qual seria meu domínio? O meu domínio, pessoal, seria... Quais são os elementos do domínio? Vai ser o 1, o 2 e o 4, certo? E o meu contradomínio, o que seria? Seria todo o conjunto B. 1, 4, 6, 8 e 9. Agora, a minha imagem é só quem recebeu flecha. Vai ser o 4, o 8 e o 9. Então agora ficou bem claro, né? O que seria isso de domínio, contradomínio e o conjunto imagem. Então, o domínio é o conjunto formado pelos primeiros elementos dos pares, certo? Ou seja, então o conjunto domínio é isso aqui, ó. Quem partiu flecha, o 1, 2 e o 4. Contradomínio é o conjunto de chegada, ou seja, todo o conjunto B. E o conjunto imagem é o conjunto formado pelos segundos elementos dos pares, ou seja, quem recebeu flecha aqui, o 4, o 8 e o 9, é a chamada imagem. Beleza, pessoal? Então, com essa ideia, a gente já começa agora a entender melhor o que seria a função do segundo grau. Tá ok? A gente falou de função do primeiro grau, mas a gente não falou de domínio quanto domínio imagem, e agora sim a gente está passando esse conceito para vocês, beleza? Vou trocar de folha aqui para a gente dar continuidade nesse assunto. Vamos trocar de folha aqui. Então agora, pessoal, eu vou falar do conceito para vocês. Como é que eu verifico se é ou não é função, tá certo? Se é ou não é função ali. Como é que a gente descobre através desse diagrama que eu falei anteriormente se é ou não é uma função? Por exemplo, tá? Então vamos verificar se é ou não é função. Então vou ter aqui o conjunto A, tá certo? O conjunto B. Por enquanto ainda eu não estou me atendo naquele caso. Só disse para vocês que y é igual a ax² mais bx mais c, tá certo? Depois eu vou passar para vocês na prática isso aí também. Então tem o conjunto A, tem os elementos 2, 3 e 4. O conjunto B tem o elemento 1, 0 e 5. Então do 2 partiu flecha para o 1, do 3 partiu flecha para o elemento 0 aqui. Pessoal, quando sobrar, tá certo? Quando sobrar aqui um elemento, tá certo? Um elemento aqui que não parte flecha, isso aqui não é função. Tá certo? Ou seja, faltou esse cara aqui o que? Sair flecha dele, tá certo? Então, ou seja, porque o elemento, esse elemento aqui, ó, elemento 4, certo? Não tem o que? Não tem imagem. Tá ok? Então, se desse conjunto A, que é o chamado domínio, não partir flecha, pessoal, isso aqui não é função. Tá certo? Tem que ter uma imagem. Tá? Outro exemplo aqui, botar o A, botar o exemplo B. Temos aqui o conjunto A, temos aqui o conjunto B. Aqui o elemento 0, elemento 1. Aqui tem o elemento 2, elemento 3, elemento 4 e elemento 5. Então do 0 partiu flecha para o 2, do 1 partiu flecha para o 3 e do 1 partiu flecha para o 5. Pessoal, aqui também não é função. Não é função. Tá ok? Por que não é função? Porque, pessoal, só pode partir uma e somente uma flecha de cada elemento do conjunto A. Então, ou seja, somente pode partir uma e somente uma flecha, certo? Uma flecha, somente pode partir uma e somente uma flecha de cada elemento, tá certo? Do
conjunto A. Tá ok? Então vamos seguir aqui alguns exemplos, pessoal. Então aqui, ó, mais prático, ó, A e B, tá ok? Então aqui, ó, tem elementos aqui em A, tem os elementos aqui em B. Não importa quem seja. Partiu aqui, ó. Pessoal, aqui é função, tá certo? Por que é função, pessoal? Atendeu as duas situações anteriores, ó. Partiu flecha de todos os elementos de A, tá ok? E somente uma flecha. Então é a função. Tá bem? Então agora, pessoal, eu vou falar o que? Das classificações de função. Se é sobrejetora, se é injetora ou sobrejetora, beleza? Então vou passar aqui agora a qualidade das funções. Então, qualidade das funções. Tá? Então, primeiro caso ali, função sobrejetora. O que seria isso, função sobrejetora? Tá? Perdão. É quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio, tá certo? Então, sobrejetora é quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Sempre com exemplo fica mais fácil para entender. Tem o conjunto A e tem o conjunto B. Tá certo? O conjunto A tem os elementos 0, 1, 2 e 3. O conjunto B tem os elementos 3, 4 e 5. Tá certo? Então vamos lá, então. Partiu flecha do 0 para o 3. Partiu flecha do 1 para o 4. Partiu flecha do 2 para o 5. Partiu flecha do 3 para o 5. Ou seja, pessoal, aqui eu tenho o quê? O meu domínio, tá? É quando o conjunto imagem, ó, é igual contradomínio. Ou seja, todo mundo aqui do conjunto B, todo mundo recebeu flecha, tá certo? E a gente viu anteriormente o que seria o condomínio. É o conjunto de chegada. E a imagem? Quem recebe flecha. Então, ou seja, para ficar fácil. Então, de novo, contradomínio é o conjunto de chegada, ou seja, todo mundo aqui. E a imagem? Quem recebeu flecha. Então, ou seja, o contradomínio é igual ao conjunto B, que é igual ao quê? A imagem. Tá certo? Então aqui, ó, o conjunto B, quem que é? É 3, 4 e 5. Certo? Então ficou fácil de a gente entender isso aí, pessoal. Sobrejetor é quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio. E o que é o conjunto imagem, pessoal? É quem recebe flecha. E o contradomínio é o conjunto de chegada das flechas. Beleza? Então fica fácil esse entendimento aí pra gente. Vou trocar de folha para a gente dar continuidade na classificação das funções. Vou colocar aqui. Então agora, pessoal, eu vou falar de função o quê? Função, eu falei de função sobrejetora e agora eu vou falar de função injetora, tá certo? O que seria isso? Função 2 aqui. Função injetora. O que seria isso? Função injetora. É quando cada elemento do conjunto domínio tem
apenas o quê? Um elemento do conjunto imagem. Tá certo? Então é quando cada elemento do conjunto domínio tem apenas o elemento do conjunto imagem. Então, de novo, domínio, pessoal, é quem parte flecha. Tá certo? Quem partiu flecha é o domínio. E a imagem? Imagem é quem recebeu flecha. Tá ok? Então vamos ao exemplo. Então eu tenho aqui o conjunto A, mais uma vez, e o conjunto B. Tá certo? Então o conjunto A tem os elementos 0 e 1. O conjunto B tem os elementos 2, 3 e 4. Então partiu flecha aqui, ó, do 0 para o 2 e do 1 para o 3. Ou seja, pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Quem é o domínio? 0 e 1, certo? E tem apenas um elemento do conjunto imagem, ou seja, só chegou uma flecha em cada um daqui da minha imagem. Então isso aqui é a função injetora, tá certo? Mais uma vez, domínio é o conjunto formado pelos primeiros elementos, ou seja, quem partiu flecha é o meu domínio. E a minha imagem, quem recebeu flecha? 2 e o 3, tá certo? Ou seja, se o domínio, né, tem apenas um elemento do conjunto imagem, isso aqui é a função injetora. E para fechar essa parte, função que? Bijetora. Função bijetora. O que significa? Que é simultaneamente, ela é sobrejetora e também é injetora. Então, é quando simultaneamente. Simultaneamente sobrejetora e injetora. Então, um exemplo aqui, tem o conjunto A, conjunto B, tem os elementos 0 e 1, conjunto A, e no conjunto B, 2 e 3. Repara bem, ó, chegou a flecha somente, ó, partiu de apenas um elemento de A, né? E chegou em apenas um elemento de B. E aqui, mesma coisa. Então, relembrando, para ser sobrejetora, é quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio, certo? Para ser sobrejetora, o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Fechou? Ok, é sobrejetora. Injetora, quando o domínio tem apenas um elemento no conjunto imagem, ou seja, 0, 2, 1 e 3. Então, quando é simultaneamente, a função ela é bijetora. Certo, pessoal? Tranquilo? Com isso, pessoal, agora sim, a gente vai entrar propriamente dito em quê? Função de segundo grau, né? A gente vai falar sobre vértice, concavidade de parábola, tá ok? Vamos lá então? Então, voltando à função agora, falamos de domínio, imagem, certo? Quanto domínio, e agora vamos falar de função propriamente dito do segundo grau, tá ok? Eu tinha falado anteriormente que a função do segundo grau é igual a y é igual a ax² mais bx mais c, onde a tem que ser o quê? Diferente de zero. Se a for maior que zero, pessoal, quando vocês virem função aqui ó, do segundo grau, do primeiro grau a gente falou em reta, né? Agora a gente vai falar sobre parábola. Quando a for positivo, ou seja, a maior que zero, nós vamos ter um gráfico com esse sentido aqui, ó. A concavidade da parábola é para cima, certo? Concavidade para cima, tá? Então aqui chama-se concavidade. Concavidade é para cima, tá ok?
Quando o A for menor que zero, ou seja, negativo, a parábola, certo? Vai ser o quê? Concavidade para baixo, tá ok? Para baixo. E aí, pessoal, a gente vai começar a estudar outras situações, tá certo? Vamos relembrar a história do delta. A gente falou lá em equação do segundo grau e aqui vai servir para a gente aqui agora, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Relembrando, relembrando o delta, tá? Então, o que acontecia? Quando o delta era maior que zero, o que nós tínhamos? Nós tínhamos duas raízes. O que? Reais, certo? Ou seja, o que acontecia? Quando o delta era maior que zero, tinha duas raízes reais. Ou seja, se o A for positivo, vamos ter isso aqui, ó. Vamos ter um x1 e um x2, certo? Se o A for negativo, a gente vai ter isso aqui, ó. x1 e x2. Tranquilo? Quando o delta era igual a zero, pessoal, nós tínhamos o quê? Duas raízes. O quê? Iguais, né? Reais e iguais. E aí o que acontecia, pessoal? Nós tínhamos isso aqui, ó. A parábola faz isso aqui, ó. Porque x1 é igual a x2, certo? Quando A é maior que zero e quando A é menor que zero, a gente vai ter isso aqui, ó. Certo? Aqui x1 igual a x2. E, por fim, quando o delta, ele é o quê? A gente falou maior, igual e agora menor que zero. Ora, pessoal, aqui não tem o quê? Não tem raiz real, certo? E aí o que acontece com a concavidade da parábola? Quando ela é maior que zero, né? Acontece aqui, ó, fica flutuando, tá ok? E quando é menor que zero, da mesma maneira, ela fica flutuando aqui embaixo, não toca no eixo aqui, beleza? Tranquilo, pessoal? Então a gente está falamos de domínio, quanto domínio, imagem, e agora a gente começou a falar de equação do segundo grau, tá ok? E agora eu vou trocar de folha para a gente dar continuidade nesse assunto aí, muito importante para a gente. Vamos lá então. Dando sequência nessa parte, tá? Então agora, pessoal, vou falar de uma situação que acontece muito em máximo e mínimo. A gente escuta falar e agora a gente vai falar para vocês ali entenderem de uma vez por todas esse assunto. O que seria máximo e mínimo na parte de função do segundo grau? Vamos lá então. Uma observação. Então, quando A maior que zero, nós temos o quê? Nós vimos que a concavidade da parábola é para cima, né, pessoal? Então, aqui, nesse sentido aqui, pessoal, o que vai acontecer? Nós vamos ter o quê? Um ponto de mínimo aqui embaixo, certo? A parábola ela vem, desce, atinge o ponto mínimo e depois sobe. Então, esse ponto é o ponto de mínimo. Ou seja, se é o ponto de mínimo, o que acontece? Vamos ter um x do vértice e um y do vértice, certo? Então, x do vértice, pessoal, vai ser o quê? Menos b sobre 2a, que é o famoso x mínimo, né? É o x mínimo do vértice. E o y do vértice, pessoal, que é o y mínimo do vértice aqui, vai ser menos delta sobre 4a, tá ok? Então, esse é o valor mínimo da função, tá ok? Valor mínimo da função é menos delta sobre 4a e o ponto de mínimo é menos b sobre 2a. Isso é muito importante, esse conceito aqui, pessoal. E quando quando o A for o quê? O A for menor que zero, o que vai acontecer? A concavidade da prova vai fazer esse sentido aqui.
ela vai subir e vai atingir o ponto que? Máximo, certo? Ou seja, ponto de máximo vai ser o que? X do vértice, menos b sobre 2a. E o ponto de máximo da função, qual vai ser? O valor máximo da função, y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, aqui é valor máximo, né? Valor máximo da função. E aqui é o ponto de máximo da função. E a mesma coisa aqui. Aqui é o ponto de mínimo da função. E aqui é o valor máximo. Aliás, valor mínimo, né? Da função. Beleza? Então isso é muito importante, pessoal. Muito importante para a gente poder o quê? Aprender função do segundo grau. Beleza? Agora, pessoal, vou falar algumas questões aqui. Vou fazer algumas questões para vocês. Tá bem? Para a gente poder consolidar tudo que eu falei agora sobre essa parte de função do segundo grau aí. Beleza? Então vamos lá, então. Vamos para questões de treinamento. Eu coloquei algumas questões que vai nos ajudar aí. Depois vamos falar sobre inequação do segundo grau, beleza? Vamos lá então, questões de treinamento.